Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos connosco Helena Bolina, professora auxiliar da Nova School of Law em matérias de Direito Processual Penal e Direito das Contraordenações. É ainda doutora em Direito, especialidade de Ciências Jurídico-Criminais pela mesma faculdade, mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra e licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, um percurso académico bastante diversificado. Foi advogada até 2017 e colaboradora da CMVM, de 1996 a 2017, tendo sido diretora do Departamento de Contencioso. Por fim, mas não menos importante, é investigadora do CEDIS, Centro de Investigação de Direito e Sociedade, e integra o Criminalia. Bem-vinda, Helena. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e farei esta entrevista com Leonor Gamboa Machado. Começamos, como sempre, por pedir uma série de respostas rápidas às nossas questões difíceis. Qual é o seu artigo preferido do Código de Processo Penal? O meu artigo preferido do Código de Processo Penal é o que se refere ao princípio da legalidade. Enfim, e todos os artigos do Código de Processo Penal que referem ao princípio da legalidade. Eu tenho muito apego à Constituição e o princípio da legalidade é o que nos define enquanto Estado de Direito Democrático e, portanto, são os meus artigos favoritos. Muito bem, e se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza da sua aprovação, que norma criaria? Embora pareça um bocadinho contraditório com o que acabei de dizer, eu, no domínio das contraordenações, contemplaria, à semelhança do que acontece no direito alemão, uma norma que permitisse uma certa margem de decisão das autoridades administrativas quanto à promoção de processo em relação às infrações insignificantes. Parece contraditório que eu tenha tanto apego ao princípio da legalidade e defenda isto, mas na verdade não é, porque a discricionariedade entre nós não é uma discricionariedade livre, é vinculada à persecução do interesse público, e esta solução de alguma margem de decisão até já está consagrada em alguns regimes setoriais e no próprio regime jurídico das contraordenações económicas, e parece-me que é uma boa norma para permitir uma maior eficácia da intervenção sancionatória contraordenacional. Muito interessante. Então, e qual é o mito sobre direito penal ou contraordenacional que mais tem de esclarecer em jantares de família? Não é um mito diretamente relacionado com o regime legal, mas é um mito que resulta das percepções que as pessoas têm em relação à duração dos processos e ao excesso de garantias de defesa. A maior parte das pessoas tem acesso à informação dos processos de crime a propósito dos casos mais mediáticos e até das contraordenações, e incorpora essa ideia de que todos os processos penais duram anos, o que não é verdade, isso só sucede com estes processos mais complicados, e por outro lado acreditam que essa demora se deve ao excesso de garantias que os arguidos têm. Ora, os processos que tendem a prolongar-se são os da criminalidade económica, porque são processos complicados de investigar, porque os recursos de que o Ministério Público dispõe também são limitados, e eu julgo que essas questões pesam mais na duração de processos do que propriamente o exercício dos direitos de defesa. Além de que me custa bastante ouvir designar o exercício dos direitos de defesa que tem consagração constitucional como manobras dilatórias. E, portanto, o principal equívoco que eu muitas vezes tenho que esclarecer são esses dois, não, os processos penais não duram todos anos a fio, e não julgo que haja excesso de garantias de defesa no nosso processo penal. Acredito que os mídias e a comunicação tenham aqui um fator importante neste equívoco pronto, que a professora agora explicou que muitas pessoas têm. Mas agora imaginando que não é professora, qual é que era a sua carreira de sonho quando era mais pequena? Bom, é bastante raro, quando somos alunos, de facto, que queremos ser professores. Isso não acontece com muita frequência, por muito bons professores que tenhamos. Eu não tinha, quando andava na escola, uma carreira de sonho, porque eu gostava de todas as disciplinas da escola, desde a biologia à matemática, à história, enfim, às línguas, etc. Tive até muita dificuldade em selecionar a área, porque sempre quis ser muitas coisas. O direito, sendo uma área que se destina a ser aplicada à vida, não é? Acaba por permitir que se contacte com muitos assuntos diferentes, o que, no meu caso, acabou por se revelar uma opção acertada. Foi uma boa opção, então. E Sim.
É professora. E o que é que na sua atividade mais gosta de fazer? Eu o que gosto mais de fazer é aprender, como aliás resulta do facto de eu gostar de todas as disciplinas na escola. E por isso a minha atividade preferida é dar aulas, não é? Porque é uma atividade que me exige uma aprendizagem contínua. Eu gosto de ensinar, mas gosto muito da aprendizagem que o ensino pressupõe antes e durante as próprias aulas, não é? Porque também se aprende alguma coisa com os alunos, felizmente. Muito bem. A última pergunta agora do nosso grupo das rápidas é se alguma vez escreveram livros de reclamações. Eu julgo que já escrevi duas vezes no livro de reclamações. Uma vez já foi há muito tempo e eu não me recordo qual era o assunto, tenho uma vaga ideia de estar a escrever no livro de reclamações. A outra foi um bocadinho mais recente francamente, foi para tentar resolver uma questão que não se estava a deslindar só com telefonemas para a empresa, e, portanto, acabei por escrever no livro de reclamações e o assunto foi resolvido mais rapidamente, de facto. Correu bem, É, então. Correu bem. muito Sim. bom. É sempre bom saber que livros de reclamações têm bons efeitos. E agilizou aqui a esta resolução. Muito bem. Passamos agora então à segunda parte do nosso programa e começamos por perguntar se nos poderia explicar a caracterização das contraordenações no âmbito da violação das normas de proteção dos consumidores e como é que estas se distinguem dos crimes. Uma velha questão. Certo. E como, enfim, temos aqui uma duração limitada e eu provavelmente vou-me cingir às partes que não são tão discutidas, ou seja, a caracterização das contraordenações no âmbito da proteção dos consumidores não tem uma grande especificidade relativamente ao tema geral da distinção entre crimes e contraordenações, que, como diz, é uma velha questão. E é uma questão muito discutida e há as mais variadas teses, com as quais não irei maçar ninguém neste momento, sobre se existe ou não materialmente essa diferença entre contraordenações e crimes. E, portanto, talvez me cinja aqui a resposta do que é certo. Entre crimes e contraordenações há, enfim, como se supõe que é do conhecimento geral, duas diferenças essenciais de regime. Da prática de uma contraordenação nunca pode resultar a aplicação de uma pena de prisão, mesmo que a pessoa não pague a coima em que foi condenada, o que acontece é que a coima é executada, e as contraordenações têm uma fase que é da responsabilidade das autoridades administrativas, que são quem aprecia a responsabilidade do arguido, decidindo ou não condená-lo. No direito penal, por imposição constitucional, aliás, o apuramento da responsabilidade criminal tem sempre que ter a intervenção de um juiz. Ou seja, mesmo as soluções de diversão ou de alternativas processuais que existem no Código de Processo Penal têm que ter a intervenção do juiz, porque cabe ao juiz exclusivamente apreciar a responsabilidade criminal das pessoas, enquanto que nas contraordenações essa responsabilidade é, num primeiro momento, apreciada pelas autoridades administrativas. Estas são duas diferenças de regime que são claríssimas e certas. Quanto à questão mais difícil, essa questão mais antiga de que fala, de quais os comportamentos que devem ser definidos como crimes e quais os comportamentos que devem ser definidos como contraordenação, essa questão é muito discutida e há, da minha perspectiva, uma regra que é indiscutível, que nos diz o que não pode ser crime. Mas já não temos uma regra indiscutível que nos diga o que não pode ser contraordenação. Ou seja, só podem ser criminalizados comportamentos se isso for necessário para proteger um bem jurídico com relevância constitucional. Ou seja, sempre que o legislador entende que há um comportamento que deve ser reprimido porque prejudica ou põe em risco de alguma forma o funcionamento da vida em sociedade, mas esse comportamento não afeta qualquer bem jurídico com relevância constitucional, não pode criminalizar esse comportamento, de acordo com o artigo 18, número 2 da Constituição. Esta, aliás, foi a discussão que chegou ao Tribunal Constitucional, não sei se provavelmente algumas pessoas terão acompanhado, sobre a questão do crime de maus tratos a animais de companhia, ou seja, que no fundo foi a de saber se havia algum bem jurídico com relevância constitucional que fosse posto em causa com este comportamento. Portanto, no caso em que não conseguimos identificar esse bem jurídico, a alternativa sancionatória é só a alternativa contraordenacional. Mas a inversa já não é verdadeira, ou seja, mesmo que identifiquemos esse bem jurídico, pode o legislador entender que a intervenção criminal não é necessária, ou seja, que basta a intervenção contraordenacional para prevenir esse comportamento.
E aí, em obediência ao princípio da intervenção mínima, mais uma vez que se retira mais uma vez do 18, número 2 da Constituição, o que o legislador deve fazer é definir o comportamento como contraordenação. Portanto, também há contraordenações que protegem bens jurídicos com relevância constitucional, desde que a opção do legislador se oriente, porque desde logo o legislador tem que se orientar por este critério da intervenção mínima. No caso do direito de consumo, há certos contextos em que a intervenção, regra geral, é por via contraordenacional, mas há certos contextos em que, estando presentes os pressupostos, também os comportamentos podem enquadrar crimes previstos no Código Penal, como o crime de burla, por exemplo, não é? No caso do diploma das práticas comerciais desleais, em que há um artigo relativamente à informação enganosa, se para além do que vem definido nesse diploma também estiverem presentes os pressupostos da burla, pode ser o caso de se preencher o crime de burla. Portanto, não há, digamos assim, crimes específicos para o consumo, porque o enquadramento é a regra geral contraordenacional, mas no contexto das relações de consumo pode surgir a prática de crimes gerais e também de crimes contra a saúde pública, etc. Portanto, pode haver alguma intervenção criminal num contexto de uma relação de consumo. Muito interessante também ver que pode haver esses níveis diferentes. Agora, entrando no Sim. processo de contraordenação, quais é que são as suas fases e características principais? Existe alguma particularidade também? Isto é talvez uma segunda questão, quando o processo é por violação das normas de proteção dos consumidores? Quando o processo é por violação da proteção dos consumidores, nós temos aqui, dos direitos dos consumidores, nós temos aqui um percurso a fazer, que não é específico, ou é um percurso que também acontece noutras áreas, porque o processo de contraordenação tem um regime geral, que é o regime geral das contraordenações, que é o Decreto-Lei 433/82, e que se aplica sempre que não haja norma específica. O que acontece é que há vários regimes setoriais que prevêem contraordenações no âmbito de várias atividades, no mercado financeiro, a aviação civil, a concorrência, as telecomunicações, o ambiente, enfim, podia dar uma série de outros exemplos, porque é muito comum haver o enquadramento contraordenacional quando se trata do exercício de certas atividades. E estes regimes têm regras específicas que se afastam em alguns aspectos do regime geral das contraordenações. Portanto, particularidades há quase sempre em todas as áreas. No caso das contraordenações de consumo, na medida em que os diplomas especiais que regem as contraordenações de consumo, as práticas comerciais desleais, o regime das agências de viagem, etc., seja que diploma for, na medida em que esses diplomas qualifiquem essas contraordenações como contraordenações económicas, elas seguem o regime jurídico das contraordenações económicas, que é o Decreto-Lei 9/2021. Isto quer dizer que, no caso do direito de consumo, para nós encontrarmos o direito aplicável ao processo, temos que fazer um percurso que começa sempre pelo regime mais especial, ou seja, esse percurso começa sempre por ver o regime da área, por exemplo, o Decreto-Lei sobre as práticas comerciais desleais, para ver se há normas específicas processuais, ou eventualmente também substantivas, se estivermos à procura do regime substantivo. Se houver normas especiais, são essas normas que são aplicadas. Se não existir nesse diploma específico normas processuais, ou se apenas existirem algumas, então o regime aplicável é o regime jurídico das contraordenações económicas, que por sua vez também tem um espaço em branco que tem que ser preenchido pelo regime geral das contraordenações. Este também não é propriamente exaustivo e em certas situações também surgem dúvidas como é que se resolve uma questão ou outra, sobretudo a nível processual, e aplica-se então aí subsidiariamente o Código de Processo Penal. Portanto, há aqui um percurso para encontrar o regime aplicável ao processo de contraordenação nas contraordenações de consumo, que no fundo passa por quatro momentos.
primeiro análise do diploma especial, a seguir o regime geral das contraordenações económicas, depois o regime geral das contraordenações e o Código de Processo Penal para aquilo que o regime geral das contraordenações não resolve. Desta conjugação resulta, quanto às fases do processo de contraordenação, o processo de contraordenação tem duas fases, uma fase administrativa e uma fase judicial. E o que é importante aqui referir é que a fase administrativa é qualificada como fase administrativa não por estarmos perante um processo administrativo, um procedimento administrativo ou a aplicação do direito administrativo, porque o direito subsidiário aplicável às contraordenações é o direito penal ou o direito processual penal. Esta fase designa-se assim por fase administrativa, não por isto, por ser aplicado o Código de Procedimento Administrativo, mas por ser uma fase que, regra geral, é da competência de autoridades administrativas ou de uma autoridade administrativa. Digo regra geral porque no regime geral das contraordenações há algumas circunstâncias em que pode haver concurso entre crimes e contraordenação e então aí a contraordenação segue o processo criminal e acaba por ser avaliado pelas autoridades judiciais. Mas a regra geral é que nesta fase é uma autoridade administrativa que é responsável pelo processo. E, portanto, o processo começa com a notícia de infração, como é natural, é aberto obrigatoriamente, que é a regra que resulta do regime geral das contraordenações e que é o tal aspecto um pouco complicado do nosso regime, que é o facto das autoridades administrativas não terem a possibilidade de selecionar os casos que perseguem, mas em alguns regimes setoriais essa possibilidade já existe e é o caso do artigo 56 do regime jurídico das contraordenações económicas, ou seja, no âmbito das contraordenações económicas é possível que perante contraordenações leves, portanto abstratamente leves, a autoridade administrativa, em vez de instaurar o processo de contraordenação, o que faz é emitir uma advertência definindo medidas corretivas que o infrator tem de respeitar ou tem de cumprir, e se essas medidas corretivas forem cumpridas, não há processo de contraordenação, não há condenação, e, portanto, é uma alternativa para as contraordenações mais leves. É verdade que depende da definição de medidas corretivas, o que, em alguns casos, pode, enfim, constituir um certo exercício de imaginação. Há áreas em que estas advertências não dependem da definição dessas medidas, o que torna o regime um bocadinho mais flexível, mas comparativamente com aquilo que é o regime geral das contraordenações, o regime jurídico das contraordenações económicas já tem aqui, apesar de tudo, uma válvula de escape em relação à obrigatoriedade de promoção do processo em todos os casos. Portanto, primeira fase, o processo é aberto pela autoridade administrativa, faz o seu apuramento. Quando termina o apuramento, notifica ao arguido para se pronunciar, ou seja, diz ao arguido o que é que se apurou, que contraordenações é que a conduta pode preencher, quais serão as sanções que podem ser aplicadas e, portanto, dá ao arguido um prazo para se defender, no caso do regime jurídico das contraordenações económicas, decorrente do artigo 58. O arguido defende-se, a autoridade toma em consideração a defesa, eventualmente se encadeia mais produção de prova que tenha sido requerida pelo arguido e, no fim do processo, avalia e decide. Essa decisão final pode ser uma decisão de condenação, de aplicação, portanto, de aplicação de uma coima, ou pode ser uma decisão de arquivamento, se a autoridade administrativa entender que não há, de facto, prova suficiente para se poder dizer que o arguido praticou a infração. Há também a hipótese de ser aplicada uma admoestação, que, enfim, a lei configura como uma sanção, mas, na verdade, não prevê depois a possibilidade de ser impugnada, portanto, essa questão é uma questão que permanece em discussão. Se tiver havido condenação, a decisão da autoridade administrativa é sempre impugnável para os tribunais. E abrimos aí a fase judicial. E porquê é que há este princípio de necessariamente a decisão é impugnável para os tribunais? Porque esta é a forma de conseguir reequilibrar esta circunstância de, na fase administrativa, ser a mesma entidade que até muitas vezes detecta a infração, faz a instrução do processo, emite a nota de culpa ou acusação, ou como, enfim, essa comunicação tem designações diferentes, avalia a prova e decide. E, portanto, há uma concentração na mesma entidade, que é a mesma que é responsável por instruir, acusar, decidir, etc.
Além Portanto, de para outras competências reequilibrar. que possa ter, na Sim, resolução de litígios, na mediação, etc., ainda pode ter outras competências noutros domínios, normalmente feitas por outras pessoas, certo? claro, ou seja, as autoridades administrativas, e tanto aqui estamos concentrados nas contraordenações, mas as autoridades administrativas têm, em muitos casos, poderes de regulação das atividades que vão muito para além da instauração de processos de contraordenação. Aliás, este exemplo das medidas corretivas e outros exemplos, há outras formas de intervenção das autoridades administrativas que permitem também, no fundo, motivar o cumprimento das normas, que em alguns casos são até mais eficazes do que a aplicação dos processos de contraordenação. E isso é uma tendência de que se tem vindo a falar, que é, no fundo, vir a adaptar as autoridades administrativas, a adaptarem as suas reações àquilo que é verdadeiramente necessário para conseguir o cumprimento das normas e, portanto, as autoridades administrativas têm intervenção, com certeza, em muitas outras áreas. Mas, no que diz respeito à questão de ser necessária a intervenção do tribunal, o problema aqui tem que ver num processo, com a circunstância num processo de imputação de responsabilidade, não é? Que essas outras alternativas estão um bocadinho fora do processo de contraordenação. O problema que pode haver aqui, ou que muitas vezes se suscita, é que no processo de imputação de responsabilidade e decisão é a mesma entidade que acusa, que faz a instrução e que no fim condena. E isso é muito questionado, às vezes até por questões de imparcialidade, etc. Como é que o sistema reequilibra isto? Decidindo que as condenações que sejam preferidas pela autoridade administrativa podem ser sempre, por iniciativa do arguido naturalmente, podem ser sempre submetidas à apreciação judicial. E, portanto, a intervenção judicial, a fase judicial é muito relevante no processo de contraordenação, porque nós temos então a intervenção de um juiz que permite precisamente reequilibrar o processo e, portanto, a pessoa submete o seu caso à apreciação de um juiz. Esta impugnação normalmente é feita para os tribunais comuns. As contraordenações não são impugnadas para os tribunais administrativos. Há alguns casos são, como no caso das contraordenações urbanísticas, mas regra geral, a impugnação são feitas para os tribunais comuns, que avaliam então o caso em primeira instância e avaliam plenamente. Avaliam de facto, avaliam de direito. Ou seja, os tribunais da primeira instância também verificam se entendem que os factos estão provados ou não. Portanto, que isso é a forma de garantir que o regime mantém algum equilíbrio da perspectiva da defesa, enfim, dos direitos dos arguidos. O recurso depois para o Tribunal da Relação, ainda dentro dessa fase judicial, o recurso para o Tribunal da Relação, isso já então aí depende do montante da coima em que a pessoa possa ter sido condenado e já é restrita à matéria de direito. Mas, para a primeira instância, as decisões são sempre passíveis de recurso e de apreciação judicial. Portanto, as pessoas não ficam irremediavelmente nas mãos das autoridades administrativas, podem sempre suscitar a intervenção judicial. Muito obrigada, professora. Acho que foi muito esclarecedora a explicação aqui do processo. E perguntamos agora de que forma é que as contraordenações por violação das normas de proteção dos consumidores contribuem para a defesa dos direitos desses mesmos consumidores. E perguntamos também se tem algum exemplo prático da sua vida profissional que possa partilhar connosco. Certo. A pergunta é muito interessante e liga-se até à pergunta que o professor Jorge Moraes de Carvalho fez ainda há pouco. Ou seja, as contraordenações, em geral, a intervenção sancionatória tem de contribuir para a defesa dos direitos dos consumidores, no sentido em que a prevenção é o pano de fundo para essa intervenção sancionatória. Ou seja, se a intervenção sancionatória não tiver efeito absolutamente nenhum ao nível da prevenção dos comportamentos, ela também não é legítima, não é? Porque, não obstante o tal princípio da intervenção mínima se aplicar normalmente ao direito penal, a intervenção sancionatória em si também tem que ser justificada por um princípio de necessidade, ou seja, o Estado não tem legitimidade para limitar a vida das pessoas, aplicando coimas, condicionando o modo como exercem a sua atividade,
se dessa intervenção não resultar qualquer efeito sobre a prevenção dos comportamentos. Portanto, em geral, a intervenção sancionatória há de contribuir para evitar os comportamentos. Este objetivo é, digamos assim, um objetivo geral de repressão ou de prevenção, mas não tem como objetivo, a intervenção sancionatória não tem normalmente como objetivo direto ressarcir consumidores em concreto. Contudo, há mecanismos processuais que permitem alcançar essa proteção dos direitos dos consumidores concretamente afetados, mesmo no âmbito do processo de contraordenação. Eu, na minha vida profissional, fora da atividade docente, como o Sr. Jorge Moraes de Carvalho explicou, eu trabalhei na CMVM durante muitos anos, os consumidores, digamos, com que lidei, não estavam abrangidos por este regime, uma vez que estamos a falar de clientes, intermediários financeiros, investidores, etc. Mas, por exemplo, no domínio dos valores mobiliários, existe a possibilidade de suspender a execução da sanção, sujeitando essa suspensão a condições. Ou seja, nos casos em que os clientes afetados estejam concretamente identificados, é possível subordinar a suspensão da execução da sanção a essa condição de ressarcir as pessoas afetadas. Ou seja, a entidade, no caso, a entidade condenava a empresa na sanção, numa determinada sanção de determinado montante, suspendia a execução dessa sanção, mas subordinava essa suspensão à condição de o intermediário financeiro em causa poder ressarcir os investidores que tivessem sido afetados com o comportamento. Ora, e esse é o exemplo, enfim, que eu tenho para dar, mas o regime das contraordenações económicas também tem possibilidades análogas a esta, ou seja, o artigo 23, por exemplo, do regime jurídico das contraordenações económicas, prevê uma atenuação especial da coima se tiver havido reparação dos danos causados a particulares. O artigo 35, por exemplo, também prevê a possibilidade de suspender a execução da sanção acessória condicionada à reparação de danos. Ou seja, embora o enquadramento sancionatório contraordenacional não seja dirigido à reparação de eventuais danos a consumidores concretos, o regime tem algumas alternativas processuais que, ao contemplarem essa condição de ressarcimento dos consumidores afetados, dos investidores afetados, dos clientes afetados, acabam por dar cobertura aos direitos daqueles consumidores em concreto, embora a intervenção sancionatória não seja dirigida àqueles consumidores em concreto, mas é possível, no fundo, satisfazer ou dar cobertura aos direitos dos consumidores concretamente afetados com as contraordenações através dessas alternativas processuais. Muito interessante e muito claro, mais uma vez. Agora gostaríamos de lhe colocar uma questão sobre um dos temas mais falados relativamente às contraordenações, que está relacionado com o valor das coimas. Certo. E queria pedir-lhe se nos podia detalhar um pouco o processo de determinação da moldura da coima no regime jurídico das contraordenações económicas. Certo. Em primeiro lugar, é importante referir que nem todas as coimas por contraordenações de consumo são determinadas nos termos do regime jurídico das contraordenações económicas, ou seja, em áreas que se relacionam, por exemplo, mais com a transposição de diretivas europeias, existem regras próprias quanto ao montante das coimas, no caso do diploma das práticas comerciais desleais, dos contratos celebrados à distância, por exemplo, em que se prevê em que a moldura da coima tem como referente uma percentagem do volume de negócios e, portanto, não é determinada nos termos do artigo 18 do regime jurídico das contraordenações económicas. Portanto, este é, aliás, um exemplo do percurso que temos que normalmente fazer para encontrar o regime. O primeiro momento é sempre ver os diplomas setoriais e, portanto, nem em todos os diplomas setoriais, nem em todas as áreas, as coimas aplicadas são os montantes das coimas aplicadas são os que estão previstos no artigo 18 do regime jurídico das contraordenações económicas. O regime jurídico das contraordenações económicas tem aqui um cruzamento de patamares, não é? Começa por distribuir o montante das coimas por 3 escalões de gravidade, as contraordenações leves, graves e muito graves,
e depois, dentro de cada escalão de gravidade, a coima varia em função de 5 categorias de agentes. Portanto, uma coima, e crescentemente, não é? Uma coima para pessoas singulares, para microempresas, pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, que são qualificadas em função do número de trabalhadores. Depois o artigo 19 tem regras específicas para contabilizar os trabalhadores. Poderá ser um regime que tem, enfim, precisa de algum exercício para se conseguir detectar a coima aplicável, mas, na verdade, estamos a falar de 5 níveis dentro de 3 escalões, também não é particularmente difícil de definir, e, na verdade, este regime o que pretende é fazer uma correspondência entre o montante da coima e o impacto que essa coima pode ter no tipo de empresa de que estamos a falar. Evidentemente que é um critério que pode ser questionável, não é? Porque uma empresa que pode ter 10 trabalhadores e ter um grande volume de negócios, por exemplo. Todos os critérios que se escolhem acabam por poder ser sujeitos a uma crítica ou outra. Mas, enfim, também atendendo ao tipo de infrações que eram abrangidas pelo regime jurídico das contraordenações económicas, esta distinção em função da dimensão da empresa tem como objetivo exprimir, no fundo, uma certa relação entre o montante da coima e o impacto que possa ter sobre a empresa, apesar de, reconheço, que a empresa pode ser uma empresa com volume de negócios elevado e não ter muitos trabalhadores, não é? E essa será uma das críticas destes escalões. Muito bem. Perguntamos agora qual é o impacto da comunicação pública das contraordenações nas empresas, especialmente em termos de reputação e confiança dos consumidores. A professora acha que é significativa, acha que passa mais despercebida ou depende dos casos? Bom, eu acho que as sanções, sendo amplamente divulgadas, têm impacto, claro, se forem amplamente divulgadas e as pessoas souberem. Agora, naturalmente que o impacto da divulgação das sanções ou da divulgação de qualquer informação é um impacto sempre limitado no tempo, não é? Como sucede hoje em dia em relação a quase tudo, porque a informação sucede-se a grande velocidade e também a grande velocidade é esquecida. Mas julgo que sim, que tem impacto sobre os consumidores e julgo que terá também impacto sobre o comportamento das empresas. Provavelmente este, se calhar, até um bocadinho mais duradouro, porque os consumidores tenderão provavelmente a esquecer-se passado algum tempo, não é? Com alguma rapidez. E quais são as suas previsões para o futuro do direito contraordenacional em Portugal, em particular por violação das normas de proteção dos consumidores? Qual é a sua expectativa em relação aos próximos anos? De que forma é que vamos evoluir neste Eu domínio? julgo que as contraordenações é uma intervenção que tem sempre que existir, até porque as atividades são cada vez mais complicadas e, portanto, é necessário que haja alguma reação sancionatória à violação das regras, sob pena de não haver, no fundo, garantia de que as regras sejam respeitadas. Há alguma tendência no sentido de a intervenção sancionatória acabar por ser também uma espécie de última ratio, ou seja, as questões poderem ser resolvidas através de outras intervenções das autoridades administrativas, mas o enquadramento contraordenacional ou o enquadramento sancionatório tem sempre que se manter como forma de garantir que compensa, não é? De alguma forma, cumprir as regras. Agora, quanto à evolução do regime em si, a princípio, ou desejável, talvez, não que seja previsível, mas desejável. A principal objeção que normalmente se coloca ao direito contraordenacional, e aí não apenas no domínio das contraordenações de consumo, é sempre a da proliferação de regimes, como já vimos, não é? Portanto, ou seja, para encontrar o regime aplicável, percorrem-se vários diplomas.
que em parte é inevitável, porque há muitas áreas em que os regimes têm fonte no direito europeu e as regras têm que ser harmonizadas ao nível europeu, porque não há muita margem para o legislador nacional fazer alterações. De qualquer modo, internamente, talvez possa fazer um esforço no sentido de aprofundar uma certa harmonização do regime aplicável, na medida do possível, porque as áreas são diferentes e nem sempre os regimes são adequados a todas as áreas. E nesse sentido, por, enfim, muitos defeitos que tenho ou que tenham sido apontados, eu julgo que o regime jurídico das contraordenações económicas constitui já há um esforço nesse sentido, ou seja, de alguma agregação, de alguma concentração de regimes, embora, como vimos, ainda continue a existir algumas especialidades. Mas o desejável era que, efetivamente, o direito contraordenacional, ao nível do regime processual ou do regime, enfim, daquilo que é o regime geral, pudesse ir evoluindo no sentido de uma maior aproximação, porque a diversidade de regimes não só é difícil para os operadores, como também, ou para os intervenientes nas várias áreas de atividade, como também, por exemplo, se nós tivermos concurso de contraordenações, e acontecer serem julgadas no mesmo processo, pode dar-se o caso de nós termos contraordenações no mesmo processo que têm regimes processuais distintos, o que é um bocadinho confuso. E, portanto, a evolução no sentido de alguma harmonia, uma maior harmonização de regimes é naturalmente desejável. Não sei se será possível completamente, isso claramente que não, mas algum aprofundamento nesse sentido poderá com certeza ser feito. Muito bem. O futuro ao legislador pertence. Ficaremos a É aguardar. verdade, é verdade, é verdade. Muito bem, duas últimas perguntas que colocamos a todos os que nos visitam. A primeira, Sim. professora, é que personalidade gostaria de ouvir num dos próximos episódios do Nova Consumer Podcast? Espero não estar a sugerir uma personalidade repetida, mas considerando a área, parece-me de todo o interesse, seria todo o interesse entrevistar a doutora Teresa Moreira, que tem uma vasta experiência nesta área do consumo, desde há muitos anos, do tempo em que era responsável pela direção do consumidor. E seria, parece-me uma entrevista ou uma conversa muito interessante. Obrigada, professora, ótima sugestão. Por fim, perguntamos se tem alguma sugestão cultural para os nossos ouvintes. Pode ser um livro, uma série, um filme, uma peça de teatro, um blog, um Sim, podcast. não, sim, não tem que dar sugestões na área do direito do consumo, não é? Porque assim, de repente, eu posso, é uma sugestão geral, talvez. Exatamente à vontade. Não precisa ser na área do direito do consumo, certo? Hum, eu diria, considerando que este é, enfim, o ano em que o Essa de Queiroz foi para o Panteão, e eu acho que é sempre muito interessante revisitar uma campanha alegre. É uma obra que tem mais de 130 anos e que mantém uma surpreendente atualidade dos retratos da sociedade portuguesa, e acho que é até interessante para as pessoas mais novas, e que é, pelo menos da minha perspectiva, muito, muito divertida. E eu, portanto, a minha sugestão é uma campanha alegre, que são os 2 volumes das Farpas, que são da responsabilidade dessa de Queiroz. Muito obrigada, professora, ótima sugestão. E eu pessoalmente também concordo. Eu acho que o Essa é um autor que é atualíssimo e urgente de ser lido, portanto fico muito contente. Por fim, resta-nos agradecer muito, foi um episódio muito interessante. Um, e, portanto, chegamos assim ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast e até ao próximo episódio. Obrigada.